Venha ver a montagem do meu primeiro aquário de 50 litros. Eu escolhi o substrato terracota pela cor porque eu não queria o basalto e eu queria um substrato que fosse inerte e não que fosse aquela areia fina branca de duna. Eu havia lavado ele antes porque eu já tinha feito essa montagem no aquário, só que infelizmente quando eu enchi ele vazou, então eu tive que desmontar tudo e lavar novamente esse substrato, deixei secar alguns dias no sol e também tentei secar um pouco no fogão. Como eu já tinha feito essa montagem e também já tinha estudado muito o modelo que eu queria, eu sabia exatamente como que eu queria o substrato. Então eu já deixei os morrinhos, deixei uma valinha que depois eu vou colocar um outro substrato, depois vocês vão ver. As minhas decorações são todas naturais. Essa pedra, ela era uma pedra grande que o meu tio, que é pescador, trouxe do Rio Araguaia para mim, então uma pedra diretamente do rio. Eu quebrei, essa daí ficou parecendo uma grutinha e eu colei umas pedrinhas aí também de rio com massa epóxi que fica inerte quando seca. Aí também tem uma casinha de coco que meu marido cortou para mim. Lembrando que todas essas pedras e esse coco, eles foram fervidos e deixei de molho, né? É importante que vocês façam isso. Como eu já tinha mais ou menos a noção de como eu queria, eu coloquei essa pedra que parece uma grutinha nessa parte aí onde vai ficar o filtro. Coloquei a casinha também. Como eu já falei para vocês, eu pesquisei bastante sobre os layouts, né, de aquário para ter uma noção. Esse galho de goiabeira também, eu amarrei ele em uma pedra de rio, que ela era mais plana, amarrei com linha de pesca, tá? Para que ele não fique boiando, mas como ele já está de molho há muitos dias, ele não está boiando mais. Também foi fervido. Meu marido fez esses furos para mim no galho, para ficar como se fossem toquinhas, né? Depois eu vou plantar ele para que ele fique parecendo uma arvorezinha. Então, cobri toda a pedra com o substrato para não ficar aparecendo, né? Deixei um morrinho nessa parte também, porque era a minha intenção que ficasse um morrinho. E continuei colocando as decorações, sempre testando antes como que eu quero que fique dentro do aquário para facilitar. Essas duas pedras aí eu também coloquei para parecerem como se fosse uma caverninha. Lembrando que elas são todas naturais, elas estão molhadas porque elas estavam num aquário bacia improvisado que eu tinha colocado os peixes quando esse aquário vazou, né? E aí tá o último pedaço dessa pedra que eu também utilizei para a decoração final. Enquanto eu quebrava a pedra, ela soltou alguns pedaços menores que eu também guardei para fazer umas decorações mais dispersas. Ela também soltou umas pedrinhas pequenas que eu guardei todas num copinho e também vou jogar para parecer mesmo que são pedras naturais que estão espalhadas pelo terreno, tá, gente? Então vocês vão observar aí que essas outras eu vou colocar mais solta, independente do tamanho, para elas parecerem mini rochas espalhadas pelo local. Eu peguei uma espátula da cozinha mesmo para tentar deixar o substrato mais ajeitadinho e jogar um pouco do substrato na borda das pedras para parecerem que elas estão assim saindo do substrato e não que elas foram inseridas ali depois, que fica um efeito muito legal. Depois, com o auxílio de uma colherzinha pequena, eu tirei um pouco do substrato debaixo dessa pedra que parece uma gruta, porque futuramente eu quero ter camarões e esse daí vai ser um ótimo esconderijo para eles. Para fazer o detalhe que eu queria, eu usei dolomita da mais fininha, ela parece uma areia, só que não é tão fininha como a areia. Eu coloquei do lado oposto do filtro, porque eu tive medo de que ela subisse, entrasse no filtro e estragasse o filtro, certo? Então, eu fui colocando só um caminhozinho assim, saindo lá de dentro da caverninha para dar um efeito bonitinho. Também tem uma decoraçãozinha artificial e algumas pedras lisas de rio que posteriormente eu vou amarrar as plantas nelas. E também tem pedacinhos de osso de ciba que ouvi dizer que aumenta um pouco do KH da água. Então eu coloquei também esses pedacinhos. Então chegou a hora mais esperada, finalmente encher o aquário. Como eu falei pra vocês, gente, essa já é a terceira vez que eu tô montando esse aquário, porque a primeira vez que eu recebi esse aquário novíssimo, ele vazou. A segunda vez era um vidro muito fino e ele empenou. Então, na terceira vez, quando eu mandei refazer e colocar um vidro mais grosso, ele também acabou vazando e eu mesmo decidi consertar em casa e não mandar de volta pro vidraceiro. Gente, aconteceu tudo isso. Eu já estava desistindo de montar esse aquário, mas no final eu já estava com os peixes improvisados numa bacia e tinha que ir até o fim. E vocês estão vendo aí que algumas pedrinhas acabam boiando e misturou um pouco da dolomita com
a terracota, mas eu já esperava porque isso aconteceu das outras vezes também. Eu não usei o plástico porque eu utilizei as decorações como aparamento para a água, tá? Para não bagunçar o substrato. Aproveitei também que tinha pouca água para já adicionar as plantas. Eu tinha 2 mudas de elódio nesse momento e 2 mudas de jiboia, aquela planta de jardim mesmo. Eu também tinha uma planta artificial, mas no final eu acabei não colocando ela, tá, gente? Então, assim, as elódias eu amarrei no galho de goiabeira para simular uma arvorezinha, mas é temporário. Depois eu vou adicionar novas plantas e vou trocar essa elódia de lugar. Eu amarrei com linha de pesca também, como eu tô dizendo, é temporário, então não tem problema. O filtro que eu utilizei é um Sunsun XBL 300. Eu gostei bastante desse filtro, embora tenha alguns pontos que eu não gosto, depois eu posso estar fazendo um vídeo só sobre ele. Mas no geral ele é um filtro muito bom, ele é 300 litros hora, tem um skimmer e tem uma pressão muito boa. O aquecedor é um Ropar K50 que tem um termômetro digital também. E esse foi o resultado, gente. Finalmente, depois de 3 tentativas e vários meses, eu consegui montar o meu aquário. Como eu falei, ele ainda não está pronto, ainda faltam as plantas, ainda faltam alguns peixes, tá? Então liguei o filtro que já estava em funcionamento na bacia improvisada. Ele demora um pouquinho aí, como vocês estão vendo, para ligar, tem algumas bolinhas, mas já está todo ciclado porque eu reutilizei a água da bacia. Eu tenho calopsitas em casa e o aquário precisa ser tampado. Então acabei prendendo ele com um arame para ele ficar mais baixo e cortar um pouco do cano de saída da água para manter a pressão. A iluminação também é improvisada, mas eu já vi em vários canais de aquarismo que as pessoas utilizam sim lâmpadas comuns, então eu utilizo essa luminária e eu adicionei um pouco de stability para manter a biologia, né? Como eu adicionei água nova, substrato novo e aí eu estou adicionando os peixes. Eu tenho apenas guppies e eu pretendo manter assim. Posteriormente, eu quero adicionar camarões neocaridinas, que convivem muito bem juntos com guppies, e eu tenho atualmente 7 guppies. São 2 machos adultos e 5 filhotes que eu ainda não sei se são fêmeas ou machos. E aí eu deixo um pouco para vocês olharem os detalhes do aquário e peço que vocês já deixem o like, se inscrevam no canal para acompanhar essa minha jornada nesse aquário. Eu ainda vou fazer alterações nele, fazer as plantações, adicionar os neocaridinas, então vai ter muito conteúdo sobre aquarismo e lembrando, aquarismo para iniciante, porque eu sou completamente iniciante nesse mundo. Então, não esquece, deixa o like e até a próxima!